Agora vamos falar de economia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecida como OCDE, divulgou o levantamento que aponta a atividade nas maiores economias desenvolvidas e emergentes que formam o G20. E para entender melhor essa questão e, diante disso, saber qual é a estimativa econômica em 2021, nós vamos receber aqui o economista-chefe da Necton, André Perfeito. André, bom dia e seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. Tema muito importante para discutir mesmo, Lívia. Bom, André, vamos começar por um ponto que chama bastante atenção, que apesar do crescimento de 7,7% no terceiro trimestre de 2020, a economia brasileira continua 4,1% abaixo de seu nível pré-crise do último trimestre de 2019. Que crise é essa que a OCDE se refere e como que a pandemia agravou esse quadro que já era visto em 2019? Bem, é muito séria a situação, né? Se você pegar o último momento de crescimento maior que a gente teve, foi lá em 2014, né? Para ter uma ideia, a gente está com PIB abaixo do que estava em 2014, né? Então a gente está falando aí de 6 anos, né? Que a gente simplesmente não avançou no Brasil, né? O que a gente tem observado também é uma coisa interessante que é o seguinte, né? Você tem a crise, a pandemia, né? Você tem uma queda muito forte da atividade e essa queda depois é seguida de uma alta, né? Na verdade, você só está recompondo, religando as máquinas que você desligou no trimestre anterior. Só que quando você vê os dados na margem, ou seja, as variações mensais, né? Outubro contra setembro, setembro contra agosto, agosto contra julho, né? A gente está vendo altas cada vez menores, né? Hoje mesmo foi divulgado pelo Banco Central Brasileiro o IBCBR, né? O IBCBR é um índice de atividade do Banco Central que busca medir justamente essas variações mensais. E tal qual as outras pesquisas do IBGE, quais são as grandes pesquisas do IBGE? É a PIM, que é a pesquisa industrial mensal, a PMC, que é a pesquisa mensal do comércio, que fala do varejo, né? E a PMS, que é a pesquisa mensal de serviços, né? A gente vê uma situação ainda muito fragilizada, né? A gente está desacelerando o crescimento econômico brasileiro por uma série de motivos, né? Eu acho que o principal deles é que tem a ver com o fim dos incentivos, né? A gente está tendo um fade-out, por assim dizer, dos incentivos, seja tanto renda cidadã, o auxílio emergencial, né, que seja, como outras formas de auxílio que foram dados, né? Agora o governo está retirando isso e a economia se mostra ainda bastante fragilizada, na minha opinião. E no G20 como um todo, o G20 que reúne, né, os 20 países mais ricos do mundo em desenvolvimento, o PIB cresceu 8,1% no terceiro trimestre, mas continua 2,4% abaixo do nível do mesmo período do ano passado. Nós podemos dizer que a riqueza do mundo como um todo diminuiu? Como que a gente deve interpretar estes números, André? Objetivamente é isso mesmo, Lívia. A gente tem uma situação onde tem menos riqueza no planeta, né? O que é normal também, né? A gente está passando por um período de pandemia onde o grande investimento, né, dos governos foi comprar tempo, né? Como se você tivesse, sei lá, imagina que você está em um rio de lava passando, né? E o governo vai levantar a economia na mão, né? Para deixar a lava passar por baixo e depois colocar de volta a economia no chão, né? Então, isso daí é um esforço muito grande, né? Que a gente tem que ter, né? Para comprar esse tempo. E o Brasil fez um esforço significativo, né? Vale notar que, apesar do crescimento baixo do Brasil, não fossem as iniciativas do governo, seria bem pior, né? Para ter uma ideia, o auxílio emergencial no Brasil vai gastar em 2020 algo como 350 bilhões de reais. O PIB do Brasil é 7,2 tri, né? Então a gente está falando de 4,5% do PIB que eles jogaram de helicóptero, né? No meio da economia. Não fosse isso, né? A gente não estaria discutindo o PIB de menos 4 esse ano, a gente estaria discutindo um PIB de menos 9, menos 10. Então, a ação do governo foi bastante fundamental e importante nesse momento de tentar, vamos dizer assim, comprar tempo, né? Essa é a imagem que eu faço sempre, né? Para tentar superar essa crise. Isso acontece no Brasil como no resto do mundo também. André, você citou bem, né, esses auxílios que o governo brasileiro implementou para poder, né, segurar a onda, como você disse, para ganhar tempo nesse momento de pandemia. E muita gente, algumas entidades pedem a continuidade desse auxílio. Você falou do custo que teve em 2020. Na sua avaliação, é possível estender esse auxílio para 2021?
Olha, quando se trata de economia, né, o problema nunca é assim, se tem ou não tem dinheiro, o problema é se tem ou não tem plano, né? Porque às vezes a gente fica muito atrapalhado, né, no sentido de pensar essa questão. Por que eu digo isso? Né? Como eu coloquei, não fosse um auxílio, né, a gente não estaria discutindo o PIB de -4, a gente estaria discutindo o PIB de -9. Agora, imagina o que é o custo fiscal de arrecadar menos com o PIB caindo 9. Então, aí que tá, cabe você planejar, né? Me parece, né, que vai ser inescapável algum tipo de prorrogação do auxílio. Por que eu estou falando isso? Porque está absolutamente evidente, para quem quiser ver, que a gente está passando por uma segunda onda, e uma segunda onda séria. É bastante evidente isso, né? E outra coisa, né, o que indica, né, o que está sendo noticiado pela mídia, né, o governo federal não tem nenhum plano concreto ainda para vacinação. Então, quer dizer, isso daí em conjunto, né, gera aí a expectativa de que vai ter que ter mais gastos, né? Por isso mesmo, um mal-estar gigante ainda que tem em relação ao ano que vem. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque a gente não sabe, o governo não se planejou, não disse o que quer fazer efetivamente a respeito dos auxílios, né, para o ano que vem. O ministro Paulo Guedes, ele até sinalizou que no caso de uma segunda onda de Covid-19, ele pensaria, né, ponderaria a continuidade do auxílio, mas nada concreto ainda, certo? Exatamente, não tem ainda uma decisão fechada. Na verdade, não tem nada fechado, Lívia. Na verdade, nem o orçamento foi fechado. Nem a questão da PEC emergencial foi fechada. Nada vai ser fechado até a decisão da Câmara, né? A gente está falando em fevereiro do ano que vem. Então, veja a confusão que a gente está metido agora, né? A parte política ficou absolutamente congelada, né? Não à toa, eu pelo menos não espero nada, nenhum avanço mais significativo da parte da economia quando se trata aí para 2020, né? A discussão toda ficou pendurada para depois da decisão de quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Isso só vai acontecer o ano que vem. Exatamente. Agora, um outro número que a OCDE traz é que entre julho e setembro o PIB aumentou 2 dígitos em países como França, Itália, Turquia e Reino Unido, países que já estão na segunda onda de Covid-19 e que foram fortemente impactados lá na primeira. O que o Brasil precisará fazer para ter um crescimento consistente em 2021? O senhor disse que não vê nada consistente em pauta, né, apenas após aí a eleição do presidente do Congresso, os presidentes do Congresso. Então, na sua avaliação, o que precisará ser feito para esse crescimento consistente? Olha, a primeira coisa, a França, os países europeus, né, de forma geral, tiveram um crescimento significativo no terceiro tri, né, porque quando surgiu a pandemia, eles fizeram lockdown para valer, né? No Brasil, a gente nunca fez lockdown para valer, ou seja, né, isso daí quer dizer que fez o PIB deles cair muito mais forte no segundo tri, o que no terceiro tri faz, né, porque a base de comparação é baixa, cresce muito mais forte, né? Então esse é o primeiro ponto. A respeito de crescimento do ano que vem, o que me preocupa é a falta de clareza do que se quer. O Brasil pode fazer muita coisa. O Brasil não é um país assim, desprovido de instrumentos para voltar a crescer. Uma parte pode ser investimento público, sem dúvida nenhuma, mas não só também, né? A iniciativa privada, a gente está vendo a Bolsa de Valores, por exemplo, num momento bastante pujante, né? Canalizar isso, mas essa canalização tem a ver com um processo de coordenação entre as esferas que não me parece estar havendo a contento. As projeções para o ano que vem estão acima de 3%, eu acho que vai ser um pouco menos, né? Porque eu acho que vão fazer alguns gastos de forma descoordenada, na minha opinião, mas vão fazer. Não por culpa do Ministério da Economia, porque o mundo político está em ebulição tão forte que vai ser difícil coordenar isso tudo mesmo. Então, dito isso, eu acho que a gente precisaria, mais do que qualquer coisa, de um plano, de uma coisa unificada, né? Tudo que a gente não está vendo no enfrentamento, pelo menos da pandemia em si, a gente não viu nada. Exceção feita ao Banco Central, que tem feito um trabalho, na minha opinião, bastante correto, bastante claro, com incentivos específicos. Fora o Banco Central, eu acho que o mundo político tem atrapalhado, se não atrapalhado, mas tem criado desafios grandes para o Paulo Guedes, né?
O senhor citou a inflação, que é um assunto que está sendo muito falado, né? Que, notavelmente, nós vamos no mercado e a gente consegue perceber ali o aumento dos preços de produtos básicos e que fazem muita diferença, pesam no bolso das famílias mais pobres do nosso país. Na sua avaliação, a inflação corre o risco de aumentar no próximo ano de 2021, se nenhum plano concreto for colocado em prática? Bem, eu costumo falar, né, uma brincadeira até meio sem graça, né, que é o seguinte: a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar muito fraco tem segurado os preços, né? Só que a gente vê algumas altas muito expressivas ao longo de 2020 que devem continuar gerando ruídos em 2021. Quer ver um exemplo? IGPM, né? O IGPM, ele é muito sensível à variação do dólar e o real perdeu muito ao longo desse ano, né? Agora, na margem, aqui nesses últimos semanas, até está indo bem, né? O real está ficando mais forte. Mas o fato do real ter perdido contra o dólar, né, fez que o IGPM batesse 24%, 25% de alta. O problema é que o Brasil é um país altamente indexado, né? O IGPM, por motivos históricos, né, bastante peculiares da economia brasileira, ele é responsável pelo reajuste de aluguel, de escola, de contratos, né? Então, isso daí pode ter algum ruído no ano que vem. O Banco Central está de olho nisso, já está atento e muito provavelmente já deve subir a taxa de juros um pouquinho que seja, né? Já no primeiro trimestre de 2021, essa é a minha expectativa para controlar esses ruídos. Mas de resto, a inflação tende a não ficar tão forte, porque infelizmente a atividade está fraca. E se as pessoas não tiverem o auxílio emergencial, aí que não vão ter renda para consumir mesmo, né? Eu acho que os preços podem ficar segurados. Tá bem, nós conversamos com o economista-chefe da Necton, André Perfeito. André, muito obrigada pelas informações, pelas explicações, né? Pela entrevista como um todo. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes. Igualmente.